Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente está retornando aí às atividades do ensino médio. Essa atividade é referente aos capítulos 1, 3 e 4. É a atividade 11 do ensino médio, ok? E a gente vai abordar um pouco os assuntos aí, né, cobrados nessa atividade a respeito das aplicações de geometria, tá? Então, vamos lá acompanhar a atividade, depois vocês tentam resolvê-la e qualquer necessidade, qualquer dúvida que permaneça, nos procurem em sala de aula, tá? Então, essa atividade 11 inicia-se aí através das relações de Euler, né, falando dos elementos da geometria, mais especificamente da geometria espacial. Então, a gente vai começar a falar de alguns sólidos, tá? E aí, desses sólidos, a gente vai verificar agora alguns elementos pertencentes a esses sólidos, onde a gente consiga trabalhar a identidade ou a relação de Euler, né, que usa justamente o quantitativo desses elementos para poder trabalhar uma fórmula bem simples, tá? Então, vamos lá iniciar dizendo, né, o que a gente vai trabalhar, então, em relação à atividade em si, a apresentação da relação de Euler, também conhecida como identidade de Euler. Ela trabalha uma relação entre três elementos pertencentes a esses sólidos, né, a esses elementos aí que a gente vai trabalhar na geometria espacial. Os elementos são, em si, o vértice, a face e a aresta pertencentes a um sólido, tá? A gente chama de sólido porque, na verdade, é uma figura de três dimensões, né, dimensional para a gente, que me dá uma noção de largura, altura e profundidade. Então, a principal característica aí dos sólidos que a relação de Euler vai agora falar sobre esses elementos é a capacidade que a gente tem de encontrar o seu volume, né, a capacidade volumétrica. Então, a partir do momento em que a gente trabalha com um sólido que já não é mais uma figura plana, a gente consegue utilizar as relações de Euler levando em consideração que a relação de Euler, ou a igualdade, né, diz o seguinte: se você conhece esses valores numéricos entre vértices, faces e arestas pertencentes a um sólido, existirá uma relação da seguinte forma, né, como foi apresentado aqui embaixo para vocês. Ó. O número de faces a gente vai chamar de F, tá? É a nossa letrinha F. O número de vértices a gente vai chamar de V e o número de arestas a gente vai chamar de A. A partir do momento em que a gente nomeia cada um dos elementos da relação de Euler, então eu posso utilizar a relação que me diz que o número de faces mais o número de vértices é sempre igual ao número de arestas mais duas unidades. Então, F mais V é igual a mais 2. Então, isso vai funcionar para qualquer sólido onde a gente possa desenvolver essa relação, né, de identidade entre a soma do número de faces mais o número de vértices, igualando ao número de arestas mais 2. Agora, quem são, na verdade, né? As faces, os vértices e as arestas. Então, olha só esse hexaedro que a gente usou aqui como exemplo, também conhecido como um cubo. Ele é chamado de hexaedro porque tem seis faces, né? Tem duas faces, uma inferior e uma superior, então a gente pode até numerá-las aqui, ó. Eu tenho uma face inferior, eu tenho uma face superior, a gente tem uma face aqui lateral direita e uma lateral esquerda, e eu tenho a face frontal, que a gente pode chamar de face 5 e a facezinha lá de trás, que eu posso chamar de face 6. Então, como são seis faces, esse sólido é classificado como um hexaedro, chamado de hexaedro, né? Também conhecido como cubo. Então, o cubo, que é uma figura de seis faces, ele tem os elementos da geometria espacial que a gente pode trabalhar a relação de Euler, vértices, faces e arestas. Então, vamos lá identificar quem são cada uma delas, né? Então, quando a gente fala de vértice, vou mudar aqui a corzinha, quando a gente fala de vértice, a gente, na verdade, está querendo encontrar isso aqui, ó, os pontozinhos extremos, né? Essas ponteirazinhas aqui da figura, a gente está fazendo a contagem delas. Então, eu contei quatro pontas na parte superior, e tem uma, duas, três, e lá atrás eu também tenho outra. Ó. Lembra que tem uma figura espacial que a gente pode girar ela.
Então, tive 4 superiores, 4 inferiores. Em relação, a gente está trabalhando aqui ao número de vértices, tá? Ó. Então, quer dizer que esse meu cubo tem quantos vértices, gente? São 8, né? Ó, a gente identificou 8 vértices para esse nosso sólido, tá? Então, vamos guardar esse valorzinho numérico e vamos verificar os outros agora. Agora eu quero o número de arestas. O que é uma aresta para mim? Bem, a gente já viu aqui que o número de vértices são esses pontinhos, né? Que a gente já encontrou aí em relação às extremidades dessa minha figura. E as arestas são as linhas que ligam esses pontinhos, ó. Então, olha só, tem uma linha aqui em cima, duas, três, quatro. Então, essas 4 linhas já são 4 arestas da face superior. Só que embaixo também eu tenho mais 4. Olha só, uma, duas, a lá de três, a lá de trás 3, e aqui do lado 4. Pronto, então eu tenho 4 arestas superiores e 4 arestas inferiores. Só que eu observo que eu também tenho as arestas verticais, são as em pé aqui, ó, que eu me põe em pezinho, ó. Tenho uma, duas, três, e lá de trás também 4. Então, se eu contar o número de arestas, nesse caso, em amarelo aqui para a gente, né? Então, a gente está identificando como arestas. Eu tive um total de quantas arestas? Foram 4 em cima, 4 embaixo e 4 na vertical, nas laterais. Então, são 12 arestas, né, gente? E para finalizar, o último elemento que a gente vai analisar ou identificar nessa nossa figura é a face. As faces a gente até já começou enumerando, até porque eu classifiquei como hexaedro, né? Então, quer dizer que das faces, nesse exemplo do cubo, eu tive quantas faces? Já que é um hexaedro, são 6 faces, né, gente? Então, a gente conseguiu nomear os 3 elementos da identidade de Euler. A gente identificou, então, o vértice, que foram em 8, as arestas, que foram em 12, e as faces, que foram em 6. Então, se eu fosse fazer valer a identidade de Euler, eu estaria dizendo, então, que o número de faces, que é 6, mais o número de vértices, que é 8, deverá ser igual ao número de arestas, que é 12, mais 2 unidades. E realmente, se eu somar 6 mais 8, me dão 14 unidades. E se eu somar 12 mais 2, também dão 14 unidades, o que torna a identidade de Euler verdadeira, tá? Que, na verdade, verifica, né, aí que a identidade vale para o cubo. Então, essa é a aplicação inicial que vocês vão realizar na atividade, tá bem? Apenas identificar o número de vértices, arestas e faces dos sólidos e tentar utilizar-se da relação de Euler para validar as expressões, tá? Aí no próximo slide tem alguns exemplos aí sobre a aplicação da relação de Euler novamente, né? F mais V igual a mais 2, onde F é o número de faces, V o número de vértices, A o número de arestas. E ele dá alguns exemplos aqui de sólidos para a gente poder justamente relacionar ou utilizar a relação. Ó. O cubo foi o exemplo anterior. Tem 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. E a gente validou a igualdade da relação de F mais V igual a mais 2. Uma pirâmide triangular. O que é uma pirâmide triangular, gente? É uma pirâmide que tem uma base em formato de triângulo. Então, a gente desenha a base triangular e eu tenho um vértice que me dá a possibilidade de construir a minha pirâmide. Olha só. Então, a gente tem aqui uma pirâmide de base triangular. Conhecida a pirâmide de base triangular, a gente vai relacionar também a identidade de Euler, que diz o quê? Número de faces. Vamos contar as faces. Uma, duas, três em cima, 4 na base embaixo. Então, tipo, 4 faces. Vértices. Eu tenho o de cima, um, 2, 3, 4 embaixo. Então, são 4 o número de vértices. E arestas, a gente vai ter uma, duas, três arestas para as faces laterais, uma, duas, três arestas para a base. Então, são 6. Então, olha só, face mais vértice ficou 4 mais 4, que deu 8. Aresta mais 2 ficou 6 mais 2 também, que deu 8.
Então, novamente, a minha igualdade é verdadeira. Um prisma de base pentagonal. Então, lá vai a gente desenhar um pentágono, figura que tem 5 lados, né, gente? Então, ele tem um pentágono na base inferior, e para ser considerado um prisma, vocês lembram que a base superior tem que ser congruente, idêntica, né? Ó. E aí, se a gente faz a ligação dos vértices, eu vou ter 2, 3, 4 ligações, 5 ligaçõezinhas, ó, o prisma de base pentagonal. Então, vamos contar os elementos do mesmo jeito, ó, as faces. A face superior e a face inferior são duas. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 laterais. Então, 5 mais 2 dão 7 faces. Número de vértices, professor. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 em cima. 1, 2, 3, 4, 5 embaixo. Então, são 10 vértices. E arestas são as linhas, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 em cima. Então, eu vou ter também 5 embaixo. Já são 10, né, gente? Mas eu tenho as laterais. 1, 2, 3, 4, 5 laterais. Então, são 15 arestas. E, novamente, faz-se valer a relação de Euler. 7 mais 10 é 17 para faces e vértices. 15 mais 2 é 17 para arestas mais 2. De novo, a relação é idêntica, tá? Então, quer dizer que para todas as figuras, todos os sólidos que a gente está trabalhando usando esses 3 elementos, a gente vai ter a possibilidade, então, de relacionar a identidade de Euler, ok? Olha um exemplo do que pode cobrar vocês aí da aplicação da relação de Euler. Bem simples. Existe um poliedro convexo que possui 20 faces. Pronto, eu já sei o número de F, são 20, né, gente? 12 vértices, olha só, eu já sei o número de V, que é igual a 12. Determine o número de arestas, que é o A. Então, a gente não conhece o número de arestas. Mas todo mundo lembra da identidade. Qual é a identidade? F mais V igual a mais 2. Então, vamos substituir os elementos que a gente conhece, ó. Se você conhece que F mais V é igual a mais 2, o F já foi dado, ele vale 20. O V também foi dado, ele vale 12. Então, isso vai ser igual a arestas, eu não conheço, que é o A, mais 2. Pronto, então a gente quer resolver essa equaçãozinha. 20 mais 12 me dão 32, não é isso? Igual a arestas mais 2. Como a gente quer encontrar um número de arestas, a gente pode mudar a identidade. Posso dizer, então, que arestas mais 2 é igual a 32. Não muda em nada, tá? Como a gente quer encontrar o número de arestas, aquele 2 que está do lado da aresta, ele passará para o outro lado. Ele está positivo, passa a negativo. Então, quer dizer que o número de arestas é 32 menos 2, que dão igual a 30. Então, olha, a gente tem um poliedro de 30 arestas, ok? Então, são simples as atividades envolvendo relação de Euler, tá ok? Aí tem as duas primeiras questões, então, para vocês responderem da atividade, né? Que pedem justamente para você utilizar-se da identidade de Euler. Então, lembrem-se, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, vocês veem quais são os elementos que vocês conhecem, substituam e determinem aquilo que se pede, ok, gente? Duas questões bem rápidas aí. E aí, para poder concluir esse primeiro momento da aula, da atividade 11, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dos sólidos, né? Então, já vem falando aí sobre os elementos de sólidos, por que são chamados de sólidos geométricos, né? Então, ele fala que são objetos tridimensionais, com 3 dimensões, possuem, olha só, largura, comprimento e altura, e podem ser classificados como poliedros e não poliedros. Os não poliedros são classificados corpos redondos, depois a gente vai ver isso aí em outra aula. Os elementos principais de um poliedro são quem que a gente já encontrou? De novo, as faces, as arestas e os vértices. Cada um desses poliedros tem a sua representação espacial. Na verdade, eles podem ter uma representação espacial ou a chamada representação planificada.
É como se a gente pudesse recortar esse sólido e abrir ele todinho de forma plana. E cada um desses sólidos tem um nome específico, tá? Olha só quem são os nomes que a gente conhece dos mais comuns. O cilindro é um corpo redondo, porque tem uma base circular. O cone também é um corpo redondo, porque tem uma base circular. O cubo já não tem nada redondo, então é um poliedro. Uma pirâmide de base hexagonal, também poliedro, né? Uma pirâmide de base triangular, aquela que a gente usou naquele exemplo, né, da questão anterior. A esfera, de novo, um corpo redondo. Paralelepípedo, também é o nosso poliedro, né? Não tem nada redondo nele. Pirâmide de base quadrada, outro poliedro. E um prisma de base triangular. Então, a gente viu aí que cada um desses elementos, dependendo da sua característica, tem uma classificação nominal, tá? Então, essa terceira questão pede só para você fazer uma leitura aí dos itens e identificar quais deles são corretos ou não a respeito da classificação daqueles elementos da figura anterior. Tá? Então, faça uma leitura bem detalhada aí dessa atividadezinha que vocês não vão sentir nenhum tipo de dificuldade. Já que na quarta questão, ele pede também para vocês verificarem os poliedros e classificarem como côncavos e convexos. Faça uma leitura, tem uma explicação bem simples falando sobre poliedro côncavo e convexo. Vocês também não vão sentir dificuldade a respeito dessa apresentação. Ok, gente? Então é isso, uma aulazinha bem rápida, bem prática, bem direta. Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. Façam a leitura da atividade com cuidado. Qualquer dúvida que seja permanecida aí por vocês, alguma questão que vocês não tenham conseguido responder, procurem os atendimentos individuais em sala de aula. Fiquem atentos aí à aula 2, tá, da atividade 11, e a gente se encontra na próxima. Até mais.